Diário do Dr. Seward, 29 de setembro, noite. Um pouco antes do meio-dia, nós três, Arthur, Quincy Morris e eu, chamamos o professor. Era estranho notar que, por consentimento comum, todos nós colocamos roupas pretas. É claro que Arthur usava preto, pois estava de luto profundo, mas o resto de nós o usava por instinto. Chegamos ao cemitério pela 1h30 e passeamos, mantendo-nos fora da observação oficial, de modo que, quando os operários concluíram sua tarefa, e o coveiro, sob a crença de que todos haviam ido embora, trancou o portão. Tivemos o local inteiro à nossa disposição. Van Helsing, em vez de sua pequena bolsa preta, tinha consigo uma longa de couro, algo como uma bolsa de cricket. Estava claramente pesada. Quando estávamos sozinhos e ouvimos o último dos passos morrer pela estrada, seguimos o professor até o mausoléu silenciosamente, como se por uma ordem. Ele desbloqueou a porta e entramos, fechando-a atrás de nós. Então, ele tirou da bolsa o lampião, que acendeu, e também 2 velas de cera que, quando iluminadas, ele prendeu, derretendo suas próprias pontas em outros caixões, para que elas pudessem dar luz o suficiente para trabalhar. Quando ele novamente levantou a tampa do caixão de Lucy, todos nós olhamos. Arthur tremendo como um choupo, e vimos que o corpo estava ali com toda a beleza da morte. Mas não havia amor em meu próprio coração. Nada além de ódio pela coisa suja que havia tomado a forma de Lucy sem sua alma. Eu pude ver até o rosto de Arthur endurecer enquanto ele olhava. Então, ele disse a Van Helsing: "Este é realmente o corpo de Lucy ou apenas um demônio em sua forma? É o corpo dela e ainda assim não é. Mas espere um tempo e todos vocês a verão como ela era e como ela é." Ela parecia um pesadelo de Lucy enquanto ela estava lá. Os dentes pontiagudos, a boca voluptuosa e manchada de sangue, que fez estremecer ao ver toda a aparência carnal e não espiritual, parecendo uma zombaria diabólica da doce pureza de Lucy. Van Helsing, metódico como habitual, começou a pegar o conteúdo de sua bolsa e colocá-los prontos para uso. Primeiro, ele pegou um ferro de solda e um pouco de chumbo de encanamento, e depois uma pequena lamparina a óleo que, quando acesa em um canto do mausoléu, dava um gás que queimava em calor feroz com uma chama azul. Então, seus bisturis, que ele colocou à mão, e por fim, uma estaca de madeira redonda, com cerca de 5 centímetros de espessura e quase 1 metro de comprimento. Uma extremidade foi endurecida pelo fogo e foi afiada até ficar com uma ponta fina. Com essa estaca veio um martelo pesado, como o que é usado para quebrar carvão nos porões de casarões. Para mim, os preparativos de um médico para qualquer tipo de operação são estimulantes e aprimorados. Mas o efeito dessas coisas em Arthur e Quincy causou uma espécie de consternação. Ambos, no entanto, mantiveram sua coragem e permaneceram silenciosos. Quando tudo estava pronto, Van Helsing disse: "Antes de fazer qualquer coisa, deixe-me dizer isso. Vem do folclore e experiência dos antigos e de todos aqueles que estudaram os poderes dos mortos-vivos. Quando eles se tornam tal, com a mudança, vem a maldição da imortalidade. Eles não podem morrer, mas devem, era após era, adicionar novas vítimas e multiplicar os males do mundo.
pois todo aquele que morre vítima de um morto-vivo se torna morto-vivo e passa a caçar novas vítimas. E então o ciclo continua sempre aumentando, como as ondulações de uma pedra jogada na água. Amigo Arthur, se você tivesse encontrado aquele beijo que você sabe antes da pobre Lucy morrer, ou, novamente, ontem à noite, quando você abriu seus braços para ela, você, com o tempo, quando morrer, teria se tornado um Nosferatu, como eles chamam na Europa Oriental, e faria para sempre mais daqueles mortos-vivos que nos enchem de horror. A carreira dessa querida senhorita, tão infeliz, está apenas iniciando. Aquelas crianças cujo sangue ela sugou ainda não passaram pelo pior, mas, se ela viver, morta-viva, cada vez mais perderão o sangue e, pelo seu poder sobre elas, continuarão vindo a ela. E então ela sugará o sangue deles com aquela boca tão perversa. Mas, se ela morrer de verdade, então tudo cessa. As minúsculas feridas das gargantas desaparecerão e elas voltarão às suas brincadeiras, ignorando o que aconteceu. Mas a maior bênção de todas será quando essa morta-viva descansar como verdadeira morta. Então, a alma da pobre dama que amamos será novamente livre. Em vez de fazer maldades durante a noite e tornar-se mais degradada, assimilando isso durante o dia, ela tomará seu lugar com os outros anjos. Tal que, meu amigo, será uma mão abençoada para ela, aquela que dará o golpe que a libertará. Para isso estou disposto. Mas não haverá alguém entre nós com mais direito a isso? Não será uma alegria pensar depois, no silêncio da noite, quando o sono não vem? Foi a minha mão que a enviou para as estrelas. Foi a mão daquele que a amava mais. A mão que ela mesma teria escolhido dentre todos, se ela fosse escolher? Diga-me, há alguém assim entre nós? Todos nós olhamos para Arthur. Ele também viu o que todos vimos, a infinita bondade que sugeria que ele deveria ser a mão que restauraria Lucy para nós como uma santa, e não uma memória profana. Ele deu um passo à frente e disse corajosamente, embora sua mão tremesse e seu rosto estivesse tão pálido quanto a neve: meu verdadeiro amigo, do fundo do meu coração partido, agradeço. Diga-me o que devo fazer e não vou vacilar. Van Helsing colocou a mão no ombro e disse: rapaz corajoso, basta um momento de coragem e pronto. Essa estaca deve ser atravessada nela. Será uma provação temerosa, não se engane com isso. Mas será apenas um curto período de tempo, e você então se alegrará mais do que o tamanho de sua dor. Desse mausoléu sombrio, você emergirá como se você flutuasse. Mas você não deve vacilar quando começar. Pense que nós, seus verdadeiros amigos, estamos ao seu redor e que oramos por você a todo tempo. Continue, disse Arthur roucamente. Diga-me o que devo fazer. Pegue essa estaca na sua mão esquerda, pronta para colocar a ponta sobre o coração, e o martelo na sua direita. Então, quando começarmos a oração pelos mortos, que lerei neste livro que tenho aqui, e os outros repetirão, atinja em nome de Deus, para que tudo esteja bem com os mortos que amamos e que a morta-viva se vá. Arthur pegou a estaca e o martelo, e quando sua mente foi posta em ação, suas mãos não tremeram nem hesitaram. Van Helsing abriu seu missal e começou a ler, e Quincy e eu seguimos o melhor que pudemos. Arthur colocou a ponta sobre o coração.
e enquanto olhava, eu pude notar a cavidade na carne branca. Então, ele atacou com toda a sua força. A coisa no caixão se contorceu, e um grito hediondo de gelar o sangue veio dos lábios vermelhos abertos. O corpo sacudiu e tremeu, se contorcendo selvagemente. Os dentes brancos afiados morderam até os lábios serem cortados, e a boca estava manchada com uma espuma carmesim. Mas Arthur não vacilou. Ele parecia uma figura de Thor, enquanto seu braço louco se levantava e descia, colocando cada vez mais fundo a estaca misericordiosa, enquanto o sangue do coração perfurado transbordava e jorrava em torno dele. Seu rosto estava fixo e uma sensação de alto dever sendo cumprido parecia irradiar dele. A visão disso nos deu coragem para que nossas vozes parecessem reverberar através do pequeno mausoléu. E então, a contorção e tremor do corpo diminuíram, e os dentes pararam de morder, e o rosto parou de tremer. Finalmente, ficou parado. A terrível tarefa terminou. O martelo caiu da mão de Arthur, ele cambaleou e teria caído se não o segurássemos. As grandes gotas de suor surgiram da testa e sua respiração estava ofegante. De fato, tinha sido uma tensão terrível sobre ele, e se ele não tivesse sido forçado a essa tarefa por considerações sobre-humanas, ele nunca teria passado por ela. Por alguns minutos, ficamos tão concentrados nele que não olhamos para o caixão. Quando o fizemos, no entanto, um sopro de surpresa e susto correu de cada um de nós. Olhamos de maneira tão ansiosa que Arthur se levantou, pois ele estava sentado no chão e veio e olhou também. E então, uma luz estranha de felicidade pairou sobre o rosto e dissipou completamente a escuridão de horror que estava sobre ela. Lá, no caixão, não havia mais a coisa vil que tínhamos temido tanto e que passamos a odiar tanto que o trabalho da sua destruição foi tratado como um privilégio concedido àquele mais apropriado. Mas Lucy, como a vimos em sua vida, com o rosto de doçura e pureza inigualáveis. É verdade que também havia lá, como os vimos na vida, os traços dos cuidados, da dor e da atribulação. Mas tudo isso foi querido para nós, pois eles marcaram ela como realmente conhecíamos. Todos sentimos que a calma sagrada que estava como o sol sobre o rosto e a forma desgastada era apenas um sinal e símbolo terreno da calma que deveria reinar para sempre. Van Helsing veio e colocou a mão no ombro de Arthur e disse a ele: "E agora, Arthur, meu amigo, querido rapaz, não estou perdoado?" A reação da terrível tensão veio quando ele pegou a mão do velho na dele e, levantando-a aos lábios, pressionou-a e disse: "Perdoado. Deus te abençoe por ter dado à minha querida a alma dela novamente, e paz a mim." Ele colocou as mãos no ombro do professor e, deitando a cabeça no peito, chorou por um tempo silenciosamente, enquanto ficamos imóveis. Quando ele levantou a cabeça, Van Helsing disse a ele: "E agora, meu filho, você pode beijá-la. Beije seus lábios mortos, se quiser, como ela faria, se ela escolher. Pois ela não é um diabo sorridente agora. Não será mais algo vil para toda a eternidade. Não é mais uma morta-viva do demônio. Ela tem a morte verdadeira de Deus, cuja alma está com ele." Arthur se inclinou e a beijou, e então o enviamos com Quincy para fora do mausoléu. O professor e eu
pegamos a parte superior da estaca, deixando a ponta dela no corpo. Então, cortamos a cabeça e enchemos a boca com alho. Soldamos o caixão de chumbo, parafusamos a tampa e, reunindo nossos pertences, saímos. Quando o professor trancou a porta, ele deu a chave para Arthur. Do lado de fora, o ar estava doce, o sol brilhava e os pássaros cantavam, e parecia que toda a natureza estava sintonizada em um tom diferente. Havia alegria e paz em todos os lugares, e ficamos felizes, embora estivesse com uma alegria moderada. Antes de nos afastarmos, Van Helsing disse: "Agora, meus amigos, um passo do nosso trabalho está feito, o mais angustiante para nós mesmos. Mas ainda há uma tarefa maior: descobrir o autor de toda essa nossa tristeza e destruí-lo. Mas é uma tarefa longa e difícil, e há perigo nela e dor. Vocês todos me ajudarão? Aprendemos a acreditar, todos nós, não é assim? E sendo assim, não vemos qual é o nosso dever? Sim. E não prometemos prosseguir até o fim amargo?" Cada um, por sua vez, pegou a mão dele, e a promessa foi feita. Então, disse o professor quando nos afastamos: "Daqui a 2 noites, portanto, vocês irão se encontrar comigo, e jantaremos juntos às 7 horas com o amigo John. Vou convidar outros 2 que vocês ainda não conhecem, e estarei pronto para contar tudo sobre o nosso trabalho e desenvolver nossos planos. Amigo John, você vem comigo para casa, pois tenho muito que consultar, e você pode me ajudar. Esta noite eu parto para Amsterdã, mas voltarei amanhã à noite. E depois começará a nossa grande busca. Mas primeiro eu tenho muito a dizer, para que você saiba o que deve fazer e temer. Então, nossa promessa será feita um ao outro, pois há uma tarefa terrível diante de nós. E quando nossos pés estiverem no arado, não poderemos voltar atrás." Quando chegamos ao Hotel Berkeley, Van Helsing encontrou um telegrama esperando por ele. "Estou chegando de trem. Jonathan em Whitby. Notícias importantes. Mina Harker." O professor ficou encantado. "Ah, aquela maravilhosa senhora Mina", disse ele. "Pérola entre as mulheres. Ela chega, mas eu não posso ficar. Ela deve ir à sua casa, amigo John. Você deve encontrá-la na estação. Telegrafe-a no caminho, para que ela possa estar preparada." Quando o telegrama foi despachado, ele tomava uma xícara de chá. Sobre isso, ele me contou de um diário mantido por Jonathan Harker, quando no exterior, e me deu uma cópia datilografada, como também do diário da senhora Harker, em Whitby. "Pegue-os", disse ele, "e estude bem. Quando eu voltar, você será o mestre de todos os fatos, e podemos entrar melhor em nossa investigação. Mantenha-os seguros, pois há um tesouro neles. Você precisará de toda a sua fé, mesmo você que teve uma experiência como a de hoje. O que está escrito aqui?" Ele colocou a mão, com muito peso e gravidade, na resma de papéis enquanto falava. "Pode ser o começo do fim para você, para mim e muitos outros. Ou pode fazer soar o sino fúnebre para o morto-vivo que anda pela terra. Leia tudo, eu rogo, com a mente aberta, e se você puder adicionar algo à história aqui contada, faça, pois é muito importante. Você manteve o diário de todas essas coisas tão estranhas, não é assim? Sim. Então, repassaremos tudo isso juntos quando nos encontrarmos." Ele então se preparou para sua partida, e logo depois
partiu para Liverpool Street. Eu fui para Paddington, onde cheguei cerca de 15 minutos antes da chegada do trem. A multidão se dissipou da forma movimentada comum às plataformas de chegada, e eu estava começando a me sentir desconfortável por me desencontrar com minha convidada, quando uma garota de rosto doce e de aparência delicada se aproximou de mim, e depois de um rápido olhar, disse: Dr. Seward, não é? E a senhora é a senhora Harker. Eu respondi imediatamente, então ela estendeu a mão. Eu lhe conhecia pela descrição da pobre querida Lucy, mas... Ela parou de repente e um rápido rubor se espalhou pelo seu rosto. O rubor que se levantou às minhas próprias bochechas de alguma forma nos deixou à vontade, pois era uma resposta tácita para dela. Eu peguei a bagagem dela, que incluía uma máquina de escrever, e tomamos o metrô para Fenchurch Street, depois de enviar um telegrama à minha casa pedindo para ter uma sala de estar e um quarto preparados imediatamente para a senhora Harker. No devido tempo chegamos. Ela sabia, é claro, que o lugar era um manicômio, mas pude ver que ela foi incapaz de reprimir um arrepio quando entramos. Ela me disse que, se possível, viria ao meu escritório, pois tinha muito a dizer. Então, aqui estou terminando minha entrada no diário do meu fonógrafo enquanto a espero. Ainda não tive a chance de olhar para os papéis que Van Helsing deixou comigo, embora eles estejam abertos diante de mim. Devo deixá-la ocupada com alguma coisa para que eu tenha a oportunidade de lê-los. Ela não sabe como o tempo é precioso ou que tarefa temos em mãos. Devo ter cuidado para não assustá-la. Aqui está ela.